Uma igreja onde, quando se fala em evangelismo, foge todo mundo. Quando se fala em ganhar almas, ninguém quer fazer o trabalho. Então, que igreja é essa? Que tipo de ensino está sendo dado nessa igreja? Que liderança tem nessa igreja? Então nós devemos ver aí como está sendo praticada essa parte de proclamação. Se a igreja foi aí, olha, realmente uma igreja que adora a Deus e não a homens, porque tem muita igreja por aí que o líder quer ser adorado e não leva o povo a adorar a Deus, leva o povo a adorar ele. Uma igreja que realmente está sendo instruída corretamente, não é com belas pregações que se instrui o povo, mas é levando o povo para Deus e não para os homens. É levando o povo a conhecer realmente a palavra de Deus, a aprender realmente a palavra de Deus. Essa é a verdadeira instrução que deve ser dada. E nós temos também a edificação desse povo, que esse povo deve estar buscando as coisas espirituais, deve valorizar as coisas espirituais, batismo com o Espírito Santo e a operação dos dons espirituais nessa igreja. Aí então essa igreja será verdadeiramente próspera. Mas nós estamos vendo que os líderes estão levando a igreja, estão incentivando a igreja sempre para o lado material, para as riquezas mundanas, para as coisas do mundo, da terra. Não estão levando a igreja para o lado verdadeiro, que é o lado espiritual, das riquezas espirituais. Isso é muito triste, mas é a realidade da igreja de hoje. Dentro da nossa conclusão, então, a igreja é o Israel de Deus e, como tal, tem a missão de representá-lo nessa terra. O importante não é apenas ser abençoado, mas ter plena comunhão com o abençoador. Isso significa fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Celebremos o fato de sermos o Israel de Deus, mas não nos esqueçamos das responsabilidades que isso também nos traz. A igreja realmente próspera é aquela que cumpre plenamente a missão que nos confiou o Senhor Jesus. Então a missão principal aí da igreja é a evangelização. Agora, para chegar à evangelização, temos que passar pelas outras missões da igreja. A primeira, a adoração a Deus, prestar um legítimo culto a Deus. Depois, passar pela instrução, o estudo sistemático da palavra de Deus. Depois, passarmos pela edificação. Então, fortalecimento espiritual, principalmente nessa área, então, de batismo com o Espírito Santo e dons do Espírito Santo. E depois disso, aí sim, a proclamação. A igreja sai para evangelizar quando está cheia do Espírito Santo. A igreja evangeliza na unção e poder do Espírito Santo. É com manifestação de sinais e prodígios que a igreja prega o evangelho, ganha as almas. É no combate direto a Satanás e seus demônios. Então temos que entender que existe um processo nessa missão da igreja e temos que aprender a praticar isso e a viver isso no nosso dia a dia. Convidamos você agora a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Deus te dá a oportunidade de começar uma vida nova a partir de hoje. Pela sua graça, nós somos salvos pela graça de Deus, é sem merecimento. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, das ofensas que cometemos contra Deus. Temos que nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Aceite agora Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Creia, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Creia nisso agora. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, está vivo. Ele está aqui agora para te salvar. Creia nisso. Aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar juntos agora. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as vossas vidas. Ó Deus, alegrar e crucigradius deixaria manar la graça moxerei. Alegre-se na graça, no poder e na misericórdia de Deus. Converta-se agora, arrependa-se de seus pecados, em nome de Jesus. Ó Pai querido, escreve seus nomes daqueles que agora se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados, e que aceitam agora Jesus Cristo, Teu Filho, como único Senhor e Salvador. Pai querido, ajuda-os, protege-os, livra-os de todo mal, Senhor. Enche-os do Espírito Santo, Senhor, para que possam ser também proclamadores da Tua palavra. Revela a eles, Pai, os Teus mistérios.
Revela, Senhor, a tua palavra, revela, Senhor, a igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, toda a tua igreja, o corpo de Cristo na terra. Ajuda-os, ó Senhor, para que eles possam reconhecer em Jesus o Salvador, o único Senhor e Salvador. Que eles possam, Senhor, crescer na adoração, na instrução, na edificação e na proclamação da tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora ao nosso questionário. Nós temos aí questionário toda semana, a partir de quinta-feira à noite. Nós estamos conseguindo fazer isso todas as quintas-feiras à noite, está aí disponível. Tanto os vídeos quanto o questionário, para que você possa passar para os alunos e eles responderem e levarem respondidos. Assim você estará estimulando os alunos a lerem a revista da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que aqui no vídeo nós damos a resposta e as respostas verdadeiras do questionário que está em nosso site, que você vê aí o endereço abaixo, e em outros sites também. Então, aqui nós damos a resposta verdadeira e aqueles espaços para serem completados estão completados aqui. Não é o questionário da revista, é um questionário que fazemos à parte, um questionário maior, mais abrangente aos assuntos da lição. Então, a primeira pergunta aí para completar, dentro do textual. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas 6,16. Nossa segunda pergunta para completar também dentro da verdade prática. A igreja prospera quando cumpre integralmente a missão que lhe confiou o Senhor. Número 3, é dentro dos comentários aí, introdução. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a que se refere a expressão Israel de Deus? Então refere-se a todo o povo de Deus debaixo do novo concerto, isto é, a todos os salvos, tanto judeus como gentios. Parte 1 aí, o povo de Deus na velha e nova aliança. Número 4, como é o tratamento de Deus quanto a Israel? Então o Senhor elegeu Israel para ser a sua propriedade exclusiva. A nação hebreia deveria ser santa por ser sacerdotal, profética e real. Os judeus tinham por missão levar o nome do Senhor a todas as nações. Tanto as bênçãos decorrentes da obediência como as maldições advindas da desobediência na antiga aliança devem ser entendidas no contexto da vocação de Israel. O Senhor promete restaurar o seu povo através de uma nova aliança. Os judeus, devido à sua incredulidade e dureza de coração, vieram a rejeitar a Jesus como mediador do novo concerto. O propósito de Deus de ter um povo que o representasse continuou com a Igreja de Cristo, o Israel do Novo Testamento. Não significa que Deus haja se esquecido do povo hebreu. Afirma Paulo que todo Israel será salvo. Número 5. Como é a Igreja de Deus no Novo Testamento? Então a igreja é vista na Bíblia como uma comunidade dos chamados para fora, separada. Paulo mostra que a igreja entra no plano da salvação como um mistério. Tal mistério, explica ele, consiste no fato de a igreja de Cristo ser o povo de Deus, formado agora tanto por judeus como por gentios. Como já foi dito, isso não quer dizer que a igreja tenha suplantado ou substituído Israel. Paulo realça que Cristo é o descendente prometido por Deus, através do qual todas as nações da terra foram abençoadas com a proclamação das boas novas de salvação. Em Cristo, Deus não substituiu, mas deu continuidade ao processo de autorrevelação anteriormente iniciado no Antigo Testamento. Número 6. Onde Israel encontra sua verdadeira identidade segundo Donald Wagner? Na igreja. O Novo Testamento revela que Deus, através de Jesus, renovou a aliança com seu povo e que nesse ato, tanto judeus como gentios formam só povo. Onde encontrar a verdadeira prosperidade? Número 7. Então, ser parte da igreja é reconhecer Jesus como o Messias, a plenitude das promessas divinas. Essa é a verdadeira prosperidade. Parte 2, a igreja e sua natureza. Número 8, aí, como é a localidade e universalidade da igreja? Então, quando fazemos referência à igreja que está em uma determinada cidade, falamos do aspecto local da igreja de Cristo. Paulo fala da universalidade da igreja. A igreja é local, mas também é universal. A igreja é formada por todos os crentes das mais diferentes culturas, raças e nações. Número 9. Por que o ensino neotestamentário revela que a igreja é una? Então a igreja é um corpo e, como tal, seu funcionamento assemelha-se a um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo, formado por todos os crentes regenerados em toda a parte do mundo, através do sangue do Cordeiro.
Número 10. Por que a santidade é tanto posicional como progressiva? Então a santidade é posicional porque o crente espiritualmente encontra-se em Cristo e assim participa da sua natureza santa. A santidade é progressiva porque no seu viver diário o crente tem sua parte a fazer, isto é, ajustar-se ao que a palavra de Deus ensina sobre um viver de pureza e integridade. Parte 3, a igreja e sua missão. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo dá diretrizes acerca de como deve ser o culto cristão. Cite uma dessas instruções quanto à adoração. Complete então. Ele diz: cada um de vós tem salmo. Salmo aqui é uma referência ao inário da igreja primitiva, embora saibamos que havia também expressões espontâneas de louvores e cânticos espirituais entre os primeiros crentes. A essência do culto cristão, portanto, é a adoração. Número 12. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo dá diretrizes acerca de como deve ser o culto cristão. Cite uma dessas instruções quanto à instrução e edificação. Complete. Então o apóstolo também diz que cada um de vós tem doutrina. A palavra grega didaquê, traduzida aqui como doutrina, é uma referência à instrução que era ministrada aos crentes através da exposição da palavra de Deus. Toda a igreja verdadeiramente bíblica necessita da exposição das Sagradas Escrituras. Pedro exorta os crentes a desejarem ardentemente o genuíno leite espiritual capaz de dar crescimento com a salvação. É por isso que a igreja em Antioquia possuía mestres. O próprio Deus colocou-os na igreja visando o pleno desenvolvimento dos santos. Paulo afirma que o propósito disso tudo é a edificação da igreja. Outro aspecto a ser observado é que, embora a Escritura mostre o lado comunal da igreja primitiva, o Novo Testamento não é avesso aos bens materiais, desde que estes sejam usados para a glória de Deus, para a expansão do seu reino e para o socorro dos mais necessitados. O exemplo de Barnabé é bastante significativo. Número 13. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo dá diretrizes acerca de como deve ser o culto cristão. Cite uma dessas instruções quanto à proclamação. Complete. Uma igreja adoradora, instruída na palavra e verdadeiramente próspera, tem como foco principal a proclamação do Evangelho de Cristo. A missão da igreja é colocar em prática a grande comissão. Fomos chamados para sermos proclamadores das boas novas do reino de Deus. Uma igreja que não prega e não evangeliza está longe de ser realmente próspera, por mais rica que seja. E a nossa conclusão número 14 para completar. A igreja é o Israel de Deus e, como tal, tem a missão de representá-lo nessa terra. O importante não é apenas ser abençoado, mas ter plena comunhão com o abençoador. Isso significa fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Celebremos o fato de sermos o Israel de Deus, mas não nos esqueçamos das responsabilidades que isso também nos traz. A igreja realmente próspera é aquela que cumpre plenamente a missão que nos confiou o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.